Dia 31 de outubro se comemorou o quê? Montalina também, né? Que mais? A reforma. O Halloween? Ixi. Também, né? E o principal aí, qual comemoração é a principal? Que já inteirou 507 anos de, né, esse marco, que é uma obra de Deus, que nós até hoje recebemos fruto, e eu creio que até a volta de Jesus vamos estar recebendo fruto da reforma protestante, né? Que muitos ainda não conhecem, muitos crentes não sabem, né? A bênção que é o fato de nós ter a própria Bíblia, a gente ter traduzido nossa língua, vem da reforma protestante, porque antes não tinha Bíblia traduzida para o português, para o inglês, para o alemão, para o francês, não. A partir da reforma protestante veio todas essas traduções, porque só tinha no hebraico, no grego e no latim. Já pensou? Alguém que sabe ler hebraico, grego, latim? Não é possível, ué. Então vai ter o seu jeito de ler no português mesmo, né? Então, graças a Deus, né? E pensando nisso, né? As doutrinas da reforma, tem essa Bíblia de Estudo de Genebra. Quem tem a Bíblia de Estudo de Genebra? Ou também Bíblia, também chama Bíblia, tem uma, que agora mudou para o nome, Bíblia Reformada, uma coisa assim. Bíblia da Herança da Fé Reformada, né? Então, se você quer se aprofundar nas doutrinas da Reforma Protestante, né? Aproveita, né? Nós temos aí, início de cada livro tem explicando, né? Sobre aquele livro, uma introdução muito boa, e aí no final também tem sobre as doutrinas. Por exemplo, aqui, o livro de Isaías, né? Isaías, aí tem... Você não gostaria de conhecer, entender melhor, né, sobre cada livro da Bíblia? Está aqui. Essa é a Bíblia. E olha, aqui, se você, qualquer coisa, você usa o óculos, né? Que é letrinha meia pequena. Em cada, não só isso, mas nos versículos, né? Tá vendo aqui a nota de rodapé? Né? Então, aqui está o texto e tudo isso aqui é nota de rodapé, ó, explicando os versículos, né? Você quer entender? Pastor, estou lendo, mas não entendo. Então, adquire uma Bíblia Genebra ou Bíblia da Fé Reformada para você estudar, né? Eu me lembro que a minha primeira Bíblia de comentários bíblicos, né? Comentário da Bíblia, assim, foi uma Bíblia chamava Bíblia Vida Nova, né? E foi quando eu consegui ter a bênção de comprar e, né, pedir, ainda morava com os meus pais e pude comprar, pude adquirir juntamente com a ajuda deles, né? Como eu fiquei feliz, né? Foi como um menino que tinha ganhado um carrinho novo. E aí eu lia e riscava e foi um presentaço, né? E tem livros também muito bons, como esse aqui, O que é um Evangélico? Sobre uma mensagem sobre esse tema, né? O que é um evangélico, do Dr. Martin Lloyd-Jones, né? Comentarista bíblico também. E esse que vocês já conhecem também, Augusto Nicodemos, quer saber mais sobre o livro de Tiago? Olha aí que beleza, sustância, né? Mocotó do céu, churrascão espiritual. Esse outro aqui, primeira carta de João, né? Bênção de Deus. Então, nós, herdeiros da Reforma Protestante, precisamos aproveitar,
né, essa herança maravilhosa que Deus nos deu para que a gente possa não sermos crentes rasos, né, superficiais, aguinha com açúcar. Não, a gente tem uma riqueza maravilhosa que a gente pode mergulhar nesse oceano das doutrinas bíblicas e nos fortalecer, né, para que não sejamos levados por nenhum vento de doutrinas heréticas, erradas, né, mas sejamos firmados na palavra de Deus. Amém? Então, para a gente antes partir ao nosso estudo de hoje, usando aqui a nossa apostila, quem já tem a sua apostila trouxe? Quem não tem, tem aqui umas 3 aqui, né? Quem quiser usar também agora. Quem está precisando aí, levanta a mão aí, o Alex leva para vocês. Muito bem. Deusa, leva lá para Deus, por favor, Alex. Quem mais precisar? Nós temos aí tanto a parte doutrinária como a parte também, precisamos saber como igreja, né? O que está escrito aí na capa? Igreja Presbiteriana de Pontalina. Então nós temos a nossa declaração de fé, a nossa visão, nossa missão, um pouco da nossa história, né? Então vai lendo, vai se aprofundando, vai respondendo, vai tentando responder, né, as dúvidas que você tiver. Pastor, isso aqui eu não entendi, me explica, por favor. Com prazer vou te explicar. Mas antes da gente ir para o texto aí da nossa apostila, me falem aí os 5 fundamentos da Reforma Protestante, 5 pilares, vamos dizer assim, né, que nós recebemos essa bênção, que os reformadores, como Martim Lutero, João Calvino e outros, basearam muito a sua da reforma sobre esses fundamentos. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente... Você está... o Felipe está com a cola no braço ali. Somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Então, grava isso aí, porque isso é herança que nós recebemos, né, de Deus para a nossa vida. Por que essas coisas são tão importantes? Porque, por exemplo, qual a data da Reforma Protestante? 31 de outubro de 1517, né? Então já tem 507 anos. E quando foi que Martim Lutero ele nasceu e quando foi que ele morreu? Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546. Portanto, viveu quantos anos? Vocês que são bons de conta aí. 1483, 1546. O contador aqui já está fazendo as contas. Acho que é 63 anos, né? 63 anos. Deus usou muito a vida desse homem e a vida de João Calvino também, que viveu pouco tempo também, 50 e poucos anos também João Calvino viveu, né? Mas sabe como que é chamado na história esse período antes da Reforma Protestante? É chamado de Era das Trevas. Já pensou? Era das Trevas, né? Que durou aí cerca de 1000 anos. Um período onde o povo não tinha Bíblia, né?
a não ser nos pergaminhos, no hebraico, no grego. Com a Reforma Protestante, que vem também uma invenção muito... Foi de Deus, né, irmãos? Culminou na Reforma Protestante também essa invenção logo, e foi o primeiro livro impresso, foi a Bíblia. Quem inventou um negócio chamado imprensa? Gutenberg, né? Então, aí passou então a ter os livros assim, com, né? As folhas, antes era do pergaminho, né? Então, agora com a imprensa, aí passou, então facilitou ter o acesso também à palavra de Deus. Então, antes disso, era uma escuridão, não tinha entendimento, não tinha conhecimento. A missa era feita em latim, o padre de costa para o povo, e aqui... E aí, quem tinha acesso à Bíblia? Eram os padres, eram os monges. Por exemplo, Martim Lutero era um monge agostiniano. E aí ele estudando a Bíblia, né, os originais, no grego, né, no Novo Testamento, o livro de Romanos, né, ele estudando, ele foi vendo que muitas coisas que estavam lá na Bíblia não estava batendo com o povo, a tradição da igreja não estava de acordo com aquilo que a Bíblia estava ensinando. E uma coisa que despertou muito na vida dele foi que a justificação é pela fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, né? A nossa salvação é pela fé em Cristo, não por nossas obras, mas até hoje parece que o povo quer achando que a salvação, ele vai fazer alguma coisa para alcançar, para adquirir, para merecer, para comprar, e não é. A salvação é pela fé, tão somente pela fé em Cristo, pela obra de Jesus na cruz por nós, né? Romanos 1, versículos 16 e 17, achou? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é daquele que faz boas obras para alcançar a salvação. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, pela fé, a justificação, somos justos diante de Deus. Então as boas obras não servem para nada? É claro que serve. Né? As boas obras servem para você viver uma vida agora de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez lá na cruz. Jesus fez por você. O que Ele fez? Te salvou, né? Derramou o seu sangue para pagar os seus pecados. Não foi você que... Não foi pelos seus méritos, entendeu? Mas isso estava nas trevas. Na época de Martim Lutero, o povo achava que eles tinham que fazer um monte de penitência, um monte de coisa para poder tentar, de alguma maneira, alcançar a salvação, né? E parece que hoje tem muita gente também nessa ilusão de que ele acha que a religiosidade dele é que vai salvá-lo, né? E então aí esses dois pontos, né, que eles bateram o martelo, fixando, mostrando que a salvação é pela fé, somente pela fé em Cristo e somente pela graça, né, somente pela graça. O que diz o texto de Efésios 2, 8 e 9? O que diz lá? Efésios, vamos abrir lá? Efésios 2... Quem já sabe de cor, quem não souber de cor, tá aí um texto joia para você memorizar, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom
de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém venha se gabar, para que ninguém ao chegar no céu e alguém perguntar para ele lá, por que você chegou aqui no céu, você veio para o céu? Ah, porque lá na terra era gente boa demais da conta. Não, você está por fora, lá na terra fiz muita caridade, né? Aí Deus falou assim, não, esse aqui merece o céu, vem para cá, isso aqui tá garantido, gente boa. Então, totalmente pela fé, é um dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém venha se gabar, ninguém venha se gloriar. É pelos méritos de Cristo Jesus. Então, fazemos as boas obras aqui na terra, como gratidão por aquilo que Cristo fez. O versículo 10 vai falar, né, sobre as boas obras. Olha o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, agora é um novo estilo de vida. Antes você vivia nas más obras, nas más atitudes, nos maus pensamentos, nos maus sentimentos, nos planos que não é conforme Deus. Agora não, agora mudou. A chave mudou, né? Então, agora nós vivemos as boas obras na nossa vida, que Deus preparou para que andássemos nela. O próprio Deus é quem prepara, não sou eu que estou produzindo, é Deus que preparou isso na nossa vida, né? Veja a soberania de Deus na nossa salvação. E então, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, né? Somente Cristo. Também se colocava, e como hoje ainda, colocou um monte de intercessor, de santos, né? Para que pudesse o homem alcançar a salvação, ou alguma bênção, alguma graça. Então, mas aí a Reforma Protestante veio resgatar o que está lá. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 2, 5. Vai um pouco mais na frente aí. 1 Timóteo 2, 5. Diz que tem muitos mediadores para mediar entre nós e Deus. É isso que está escrito aí? Porque há muitos mediadores entre Deus e os homens. Os santos, o padre, o pastor. É isso? Não, né? Por que tem gente, então, que não obedece esse texto da palavra de Deus? Porque eu estou falando aqui o errado, você está dizendo, não, mas não é isso que está escrito. Mas por que é assim que o povo está vivendo, então? Se não é os santos, se não é o padre, o pastor, quem mais para ser mediador aí, por que então que inventou esse monte de coisa? E aí a reforma veio dizer, olha, há um só mediador. Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus? Não é o Papa, não? Não, né? Maria, João, Pedro, São Jorge, com o dragão, piorou, né? Não. É Cristo Jesus, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu já vi gente insistindo, mesmo com esse versículo aqui, não aceitando, não, mas não pode, tem que ter. Isso é orgulho falar que só através de Cristo você não precisa de mais ninguém. Meu Deus, como assim? Como assim? Quer ir contra aquilo que a Bíblia está dizendo? É só por meio de Cristo que nós chegamos à presença. Aliás, presença de Deus, né? O próprio Jesus também, lá em João 14, 6, esse vocês sabem de cor, tenho certeza. João 14, 6. O que está escrito lá? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, está claro, não está? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo isso. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro mediador, outro jeito, não existe outro advogado, nem advogada, só Jesus, né? É o único mediador, o único caminho, né? Não é um dos caminhos, é o único caminho. Por isso que esse negócio do universalismo, né, que está em voga também nos nossos dias, que todo caminho leva a Deus, todas as religiões também é boa. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Só Cristo. Outras religiões que estão aí, não vai levar à salvação. Budismo, islamismo, como é que lá da Índia? Hinduísmo, né? Não leva à salvação, não leva para o céu. Mas, pastor, você não está sendo preconceituoso? Não, nós estou sendo bíblico. É isso que a Bíblia diz, né? Só Cristo. Então, por que tem essas outras religiões? Porque no Apocalipse já está dizendo aí, né? As falsas religiões para o homem não conhecer o caminho da salvação, né? Então, Apocalipse vai dizer sobre os dois grandes inimigos da igreja, que é o falso profeta, que inclui todas as religiões falsas, e a besta, né? Que é o mundo com a sua perversidade, né? E Cristo venceu tanto o falso profeta como a besta, juntamente com a igreja, somente Cristo, né? Então, está entendido isso aí no seu coração? Graças a Deus. Outro fundamento também da Reforma Protestante. Somente a gente viu quantos que nós já vimos aí? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Qual que é o outro? Somente a Escritura. Guarda isso aí no seu coração, meu querido. Isso aqui os reformadores lutaram e muitos até morreram, porque antes de Martinho Lutero já vinha outros que vinham pelejando para reformar, para a igreja voltar à palavra de Deus. Mas foram perseguidos, mortos, excomungados e expulsos. Então, eles vêm então dizer que somente a Escritura. A tradição não tem o mesmo peso de igualdade com a Bíblia, né? As revelações não têm o mesmo peso de igualdade com a Bíblia. A nossa única, infalível revelação é a palavra de Deus. Somente a Escritura. Voltar para as Escrituras. E quinta-feira nós estávamos dando um estudo sobre a necessidade de uma nova reforma. É claro que não como aconteceu, porque hoje nós já temos a Bíblia nas nossas mãos, né? Graças a Deus. Antes não tinha. Mas hoje qual que é a reforma que nós estamos precisando, que precisa acontecer? Quem sabe na sua vida. Para você sair daqui com esse propósito no seu coração. Qual a reforma que precisa acontecer hoje nos nossos dias com relação à Bíblia, irmãos? Não reformar a Bíblia, mas com relação à nossa vida. Qual a reforma que tem que acontecer? Você está lendo a sua Bíblia? Ah, pastor, quando eu venho na igreja, né? Só na igreja? Você não vive na igreja, então acabou, né? Você está lendo a sua Bíblia na sua casa, meditando. Você sabe um negócio chamado devocional? É o que a gente faz, a leitura diária, né, da Bíblia, todos os dias. Lendo e meditando, como diz o Salmo 1, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita
uma vez por mês. Não, de dia e de noite. Gente, é muito prazer na lei de Deus, não é mesmo? O que está faltando hoje na vida dos crentes? Esse prazer na palavra de Deus. Porque há uma riqueza, um tesouro tão extraordinário. Você lê lá o Salmo 119, o salmista dizendo: mais prazer tenho na tua palavra do que muita prata e muito ouro refinado. Mais prazer tenho na tua palavra. Meu Deus do céu. Aonde está o nosso prazer? Será que é nas coisas mundanas? Perecíveis? A palavra de Deus precisa voltar a estar no centro, né? Nós voltarmos. Então, que a reforma possa chegar para a sua vida também. Amém? E aí, por isso que nós apresentamos, né, a Bíblia como a Bíblia da Fé Reformada, esses livros de comentários bíblicos, para você se aprofundar, para nós nos aprofundarmos na palavra, né? E assim experimentarmos de Deus aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque deixarmos de estudar, de meditar, de praticar a palavra de Deus é pecado. Pecado, pastor? É. Abre aqui lá em Mateus 22, versículo 29. Abre lá, Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Quem pode ler bem alto para nós? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha, então quando você não está conhecendo as Escrituras, o que está acontecendo com você? Está errando. E errar é o quê? É pecado, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E as duas coisas têm que andar juntas aí, né? Porque quando a gente conhece as Escrituras, a gente vai conhecer o poder de Deus na nossa vida. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente pode cair num emocionalismo que não é bíblico, né? Mas as duas coisas precisam caminhar juntas, a Escritura e a experiência, né, de Deus na nossa vida, transformando. Porque o poder de Deus é para quê? Para transformar a nossa vida. E nós também podermos manifestar o amor a Deus, o amor ao próximo, pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, que diz lá o texto de Romanos, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho na minha vida, a palavra de Deus na minha vida, Cristo na minha vida, como diz Paulo em Gálatas 2, 20, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, Escritura, somente a Escritura. Amém? Você vai fazer isso então? Reformar a sua vida? Voltar a ler, estudar, meditar, se aprofundar, mergulhar na palavra de Deus? Amém? Aí a reforma chegou na sua vida também, porque senão, né? Hoje, como está sendo fácil, as pessoas estão sendo tão enganadas, iludidas pelas falsas doutrinas, falsos ensinos. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Chega aí um testemunha tal, e aí faz barulho lá a sua cabeça lá, e aí pronto. Nossa, tem muitos caindo na lábia, né? Porque não conhece a palavra de Deus, né? Não sabe refutar a falsa doutrina. E por último, o 5 ponto primeiro, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus toda glória. Só Deus, né? Quem merece a glória não é o Papa, não é o padre, não é o pastor, não é o homem, não é o santo e tal. É Deus.
toda a glória somente a Ele. Somente, né? Será que hoje nós precisamos também dessa reforma? Que tem muita gente querendo glória para si, né? Cantores, pregadores, né? A Deus toda glória, toda honra, todo louvor a Ele pertence, né? Porque dele, para Ele, porque por meio dele, para Ele, para a glória dele, né? Ele é digno. Amém? Para a gente continuar, vamos fazer uma oração e nós vamos então para nossa apostila. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela reforma protestante, obrigado por essa herança que nós recebemos, ó Deus, como igreja, que possamos estar firmados, ó Deus, na Tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e sermos um povo cheio do Espírito Santo. Ó Deus, grava no nosso coração as doutrinas, a sã doutrina, Pai, para que possamos viver conforme a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Página de número 19, vai aí na página de número 19. Continuando aqui, nós vamos ler aqui a letra D, sobre o treinamento. Nós estamos falando aí sobre esses pontos, né? Que são os pontos, lembrando os dedos da mão, né? Que fala sobre a vida em comunidade, o evangelismo, a liderança, o treinamento e a prestação de contas, né? Cinco pontos também, né? Comunidade, evangelismo, liderança, prestação de contas e treinamento. Então, na página 19, só relembrando aqui para a gente ir para a prestação de contas, então onde está aí em cima, treinamento. O dedo mínimo, só para lembrar, né, usando os dedos da mão. Onde os membros novos são discipulados e aprendem a buscar o crescimento da sua nova vida em Cristo, né? Conforme o texto de 1 Pedro 2, nós somos sacerdócio, né? Cada crente um sacerdote. E no grupo pequeno, é no grupo pequeno que eles reconhecem sua falência espiritual e aprendem a se tornar dependentes da graça de Deus e serem guiados pelo Espírito Santo. Grupo pequeno aqui também chamado de grupo familiar, ou célula, e através do treinamento que o grupo atinge o propósito da aplicação, aí tá, aplicarão, né? Da palavra de Deus e da edificação. Então, o treinamento, como também um propósito nosso como igreja, para que nós possamos crescer no discipulado, seja individual, seja nos grupos pequenos ou nos lares, né? E o discipulado não é coisa só do pastor, do presbítero, do irmão fulano, a irmã, que o discipulado, Jesus diz, de fazer discípulos de todas as nações. Então, todo crente maduro e capacitado deve ser um discipulador. E discipulado não é só para novos convertidos também, né? Mas é para que nós todos possamos evangelizar através de discipulado. E aí, nós temos aqui essa revista, né, que você pode usar para abençoar a vida de alguém, né? Nós temos agora uma capa nova, né? E aí, as lições, bem simples, bem fácil, de você, por exemplo, com a primeira lição, quem é Jesus? Segunda lição, quem somos nós? Como posso ser salvo? Como posso ter certeza da salvação? Vencendo os obstáculos na vida cristã. Fala sobre também a oração, sobre o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Então, você abençoar a vida de outras pessoas fazendo um discipulado. E aí,
nós entramos na prestação de contas, que é o dedo anelar, o dedo da aliança, né? Onde os membros, através do apoio dos irmãos, são encorajados a despirem, tirar as coisas do velho homem e a se revestirem no novo homem. É através da prestação de contas que o grupo atinge os propósitos da santificação e da disciplina cristã. Vamos ver esses textos aqui? Tiago 5,16. Tiago 5,16. Vamos lá? Tiago está aí mais para o final, né, da sua Bíblia. Tiago 5,16, que a gente aprende tanto nos discipulados, como também nos pequenos grupos, né, a compartilharmos, né, as nossas fraquezas, nossos pecados e assim cuidarmos uns dos outros. Tiago 5,16 fala: confessai, pois, os vossos pecados para o pastor e para o padre. É isso que está escrito aí? Não, né? Confessai os vossos pecados a quem? Uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, é importante eu falar com o meu pastor? Claro, com certeza, né? Mas a Bíblia ensina a gente confessar uns aos outros e pedir ajuda uns dos outros para lutarmos contra o pecado, contra a tentação. Amém? A vida de Jó começou a melhorar quando ele começou a orar pelos outros, né? Orou pelos amigos, mesmo que os amigos falaram tantas coisas ruins dele, né? Então, vamos também lá em Mateus 25, 19 a 28, vamos ver lá, sobre a prestação de contas. Se a gente soubesse o poder que isso tem para abençoar a nossa vida, a gente não ficava guardando pecado com a gente, né? A gente logo confessaria a Deus e ao irmão, à irmã que pode me ajudar, ao pastor, ao presbítero, que pode me aconselhar. O problema é que a gente, em vez de confessar, o que a gente faz? Faz igual Adão e Eva, né? O que Adão e Eva fez quando eles pecaram? Foi logo confessar para Deus? Esconder, né? Tem jeito de esconder pecado de Deus, gente? Tem não? E por que a gente está tentando esconder então, hein? Confessa, né? Quer receber o perdão? Confessa a Deus e recebe o perdão, né? Tem faltado muitas vezes o temor de Deus no coração das pessoas, né? Temor de Deus. Então, precisamos aprender a confissão, que também 1 João 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Está aqui Mateus 25, mas esse aqui texto está falando da parábola dos talentos. Mateus, capítulo de número 18. Volta um pouco na sua Bíblia aí. Mateus 18, a partir do versículo de número 15. Mateus 18, 15. Encontrou?
Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo vai conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda consigo 2 pessoas, 1 ou 2, para que seja testemunha, né? 2 ou 3 testemunhas, e toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, ao conselho. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano, ou seja, não convertido. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Então, como se resolve as questões de pecado, né? Na nossa vida. Está magoado com algum irmão? O que você tem que fazer? Fechar a cara para ele, ficar de mal e não conversar mais com ele. É isso? Não, né? Por que a gente faz assim, então? Precisamos de ir conversar com o irmão. Ó, irmão, você fez assim, eu não gostei. E aí, não resolveu, não? 2 ou 3, 1 ou 2 ou 3 testemunhas. Não resolveu, não? Então, diz ao conselho, à igreja, não resolveu, não? Esse irmão está precisando de conversão, né? Isso aí está precisando de... E é claro que quando chega às questões mais graves, né? Aí vem a questão da disciplina, que é bênção de Deus para nós, né? Deus disciplina o seu povo para quê, irmãos? Para que o Senhor... Para que você usa a varinha quando o filho desobedece? Você não ama ele? Você não gosta dele? Quem é que já levou umas varadinhas na poupança, no bumbum? Só eu. Foi bênção para você ou não? Você passou a não gostar mais? Não gosto mais do meu pai e de minha mãe, nunca mais eu vou olhar para eles e vou conversar com eles. Aí que a gente ama mesmo, né? Que a gente vê que eles querem o nosso bem, né? É claro que não pode exagerar, mas Deus usa a varinha, né? A varinha da correção, da disciplina, porque Ele nos ama e quer que nós sejamos santificados, né? E aí quem que Ele vai usar? Nós, cuidando, a prestação de contas é isso aí. Eu vou cuidar do meu irmão e o meu irmão cuida de mim, né? Agora parece que hoje as pessoas estão assim, cada um por si e Deus por todos, né? Isolados. Se o irmão não vem na igreja, se o irmão está doente, se o irmão pecou, e aí? É assim que a gente tem que viver? Como igreja, como corpo? Não. Se um sofre, todos sofrem. Não é assim quando você dá uma topada na pedra lá no banco, com o dedão lá, e dói, só dói o dedão lá, parece que o corpo inteiro se sente, né? Até no fio do cabelo. Assim, nós como um corpo, nós sentimos, né? Se somos corpo de Cristo, isso e se o irmão também está alegre, está abençoado, nós também nos regozijamos, nos alegramos todos como corpo, como igreja do Senhor, né? Então, a prestação de contas fala sobre isso, sobre essa comunhão que nós precisamos exercitar como igreja do Senhor. Amém? 2 tarefinhas para nós levarmos para casa hoje, né? Vamos até aqui.
para a gente poder orar também, mas para você praticar, eu e você, todos nós. Primeiro, nossa devocional, amém? Pega a sua Bíblia para você ler. Uma vez por mês? Não. Lê quantas vezes então? Da semana? Todo dia. Todo dia. Tarefinha de casa, para nós. Isso vai ser bênção para a sua vida? Quantos aqui quer ser abençoado? Deixa eu ver. Ô, glória. Então, isso aí. Isso é bênção, isso vai ser bênção para a sua vida, né? Agora, quantos aqui quer abençoar a vida do irmão? Deixa eu ver. Amém. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o irmão, visitar o irmão, telefonar para o irmão, mandar um zap para o irmão. Irmão, eu te senti a sua falta na escola bíblica dominical. O que foi que está acontecendo, né? Ô, irmão, eu queria fazer uma visita com você, né? Eu vou levar uns pão de queijo aí para nós comer. É bênção, irmãos? É de Deus? Um lanchinho? Ou se não, convida ele para ir para sua casa, né? Ou eu preparei um pão de queijo que eu estava pensando em você, rapaz, você podia vir aqui para nós, né? Ou quem sabe estou falando pão de queijo, mas pode ser outra coisa, né? O que pode ser, irmãos? Bolo, o que mais? Rosquinha, mel, biscoito de goma. Pode ser churrasco também? Uma carninha? Chamar o irmão para uma carninha. Ô, irmão, eu vou preparando aqui uma carninha aqui, rapaz, eu tenho que ser, né? Um peixe. Sim. Essa união, essa intercâmbio, esse compartilhamento, é o grupo da igreja, porque comigo você quer jamais se aproximar mesmo, não é isso? A gente tem comunhão com os irmãos, né? Os irmãos da igreja. Com o ímpio, você vai ter, não uma comunhão, mas a gente pode ter uma amizade que não vai ser aquela amizade profunda que você tem igual com um irmão em Cristo, né? Mas será que eu também não devo me relacionar com as outras pessoas do mundo? Ou será que eu vou me isolar? Jesus falou o seguinte, na sua oração, né? Ele disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então a gente não vai isolar das pessoas. Aliás, esse era o problema dos fariseus, que se consideravam muito religiosos, né? Os santarrão. Não, esses é pecador, esses é os prostitutos, os publicanos, isso aí não mistura com essa gentalha, não. E o que Jesus fez? Aí Jesus quebra essa coisa, esse preconceito aí, e foi comer churrasquinho com a turma, né? Mateus chamou lá os publicanos e Jesus misturava no meio dessa turma, mas não com o objetivo de ser influenciados por eles, né? Jesus é quem influenciava, né? É o sal na terra, né? A luz do mundo. Então, se você for fazer assim, glória a Deus. Aliás, por exemplo, quando você vai lá jogar bola, você joga bola só com pessoas do mundo ou tem pessoas que não creem também no meio? Quando você vai em outros lugares, tem gente também, né? Então, a gente tem que ser luz, tem que ser sal em todos os ambientes, para que eles possam ver Cristo na nossa vida e assim também ter Jesus também como Senhor e Salvador, né? Então você vai se relacionar para você evangelizá-los, né? Para você ser bênção na vida das pessoas que não conhecem Jesus ainda como Senhor e Salvador, né? E quando Jesus está lá no meio dessa turma lá, o que aconteceu? Os publicanos foram se convertendo, as próprias prostitutas, desprezados, né? Foram se convertendo. Então,
É isso que nos ensina o nosso mestre, nós somos discípulos dele para fazer igual, né? Agora, você não vai entrar na onda do pecado do mundo, né? Você tem que ser luz e não esconder a luz debaixo né, da cama, né? Tem que brilhar, né? Amém? Então, tarefinha de casa dessa semana, pode ser até hoje mesmo, né? Ser bênção na vida de outro, do irmão, né? Faz alguma coisa para ser bênção na vida. Às vezes não vai ser uma comida, só de você fazer uma ligação, mandar uma mensagem, né? A pessoa vai se sentir amado, né? A pessoa amada, né? A pessoa se lembrou de mim, né? Amém? Oremos então. Deus maravilhoso, Deus querido, obrigado por tua palavra, pelo estudo da palavra do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, agora, ó Deus, na prática, possamos ler a tua palavra todos os dias, ter nossa devocional e recebermos essa bênção que o Senhor tem nos dado, Deus, que é a tua palavra. Ó Pai, também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a ser bênção na vida das outras pessoas. Ó Pai, que possamos levar também essa tarefa de casa para nós, para que nessa semana também possamos lembrar dos nossos irmãos, das pessoas, ó Deus, também que estão à nossa volta, que nós possamos ser bênção, ó Pai. Tende misericórdia, livra-nos de todo egoísmo e que possamos viver como um corpo de Cristo, ó Deus, amando uns aos outros, como o Senhor nos amou. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.